Cristo a todos. Eu venho nesse momento trazer a você um assunto interessante que me questionaram essa semana. No livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 em diante, está escrito: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele. Todos que são leitores da Bíblia conhecem de cor e salteado a parábola do rico e Lázaro. Se analisarmos de maneira inteligente as parábolas da Bíblia, elas não contêm nome de pessoas, porque parábolas quer dizer comparação. E nessa parábola Jesus ele faz questão de citar o nome de Lázaro. Eu fiquei questionando sobre isso. Então isso era uma história real que Jesus estava contando da realidade dele, história da realidade espiritual que só Jesus conhecia. A gente sabe que a humanidade já viveu sobre várias dispensações. E alguma dessas dispensações mudou alguma coisa no sentido de salvação. E o questionamento que fizeram comigo foi que todo homem morre um dia, todos eles têm um encontro com a morte um dia. E Jesus deixou escrito em João capítulo 14, versículo 6, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se Jesus é o único acesso a Deus, aonde estavam aqueles que viveram sobre a antiga aliança e que morreram? Aonde eles foram? Esse foi o questionamento que fizeram comigo e é sobre isso que eu quero falar com você. E era exatamente isso que Jesus estava falando quando ele citou a parábola do rico e Lázaro. Queridos, quando Adão estava no Jardim do Éden, ele estava na dispensação da inocência, imbuindo de inocência e de santidade a ponto de conversar frente a frente com o próprio Deus. Mas um dia Adão pecou e ele saiu da dispensação da inocência para a dispensação da consciência. E de acordo com a Bíblia está escrito no livro de Romanos que na consciência o homem seria ou será julgado por Deus pela lei da sua própria consciência. Depois que sai da dispensação da consciência, chegamos na dispensação da lei. Agora muda a situação, porque o cidadão vai ser julgado por não cumprir os mandamentos, não obedecer os estatutos, porque lá está escrito: é pecado roubar, é pecado adulterar, é pecado matar, é pecado cobiçar as coisas do próximo. Pois bem, em toda essa dispensação, os homens morriam e tinham um destino. E é desse destino que eu quero falar a você. Existe uma palavra no Antigo Testamento chamada Hades, que quando traduz para nós português, quer dizer a região dos mortos. O Hades foi traduzido assim, a região dos mortos. Porém, mortos que viviam com Deus e mortos que viviam sem Deus, todos desciam para a mesma região. Irmão, isso não é hipocrisia? Não. Vou te mostrar a luz da Bíblia. Jesus está falando aqui de dois personagens. Primeiro é o rico e segundo Lázaro. E ele diz que esse rico tinha uma vida regalada esplendidamente. Usufruía de tudo que poderia usufruir. Mas um dia ele morreu. E quando ele morre, ele é sepultado. Algumas vezes a Bíblia usa a palavra sepultura para traduzir o inferno. Em algumas palavras vai dizer, e ele foi sepultado, e na sepultura. Em outra tradução diz, e no inferno. Em outra diz no Hades. Então esse homem é sepultado, e agora ele é levado para o Hades. E no Hades ele encontra um lugar de tormento, e fica lá sendo atormentado. A Bíblia diz em seguida que morre Lázaro, e é levado pelos anjos para o seio de Abraão. E veja só o diálogo que esse rico tem com Abraão, que está com Lázaro no seu seio. A Bíblia diz que o rico ergue os olhos, isso indica que ele estava em um lugar mais baixo do que onde Abraão estava. E se Abraão estivesse no céu, este rico não tinha uma oportunidade de falar com ele. Então aqui era o Hades, a região dos mortos. De um lado ficava o seio de Abraão, um pouco mais em cima. No meio tinha um abismo que o próprio Abraão falou para ele. Disse, não, tem um abismo entre mim e ti. Quando ele pede, pai Abraão, manda aqui a Lázaro, molhe na ponta do seu dedo em água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Abraão responde para ele e diz, não tem como. Não tem como alguém passar daí para cá e nem daqui para lá, porque há um abismo no meio. Além disso, se você tivesse sua vida lá na terra, e Lázaro só mal esteve lá, agora ele é recompensado e você é atormentado.
E ele continua questionando, ele lembra tudo que ele passou aqui e lembra que ele tem 5 irmãos e ele não se justifica por estar neste lugar, mas ele diz a Abraão, eu tenho 5 irmãos, se eles ouvem esta palavra, eles não vêm para esse lugar de tormento. E Abraão diz ainda a ele outra coisa, quem chega aqui não pode sair, quem entra aqui não sai mais, e quem entra aí também não sai mais, a não ser com a ordem de Deus no dia da ressurreição. Então esse era o lugar de tormento. Agora deixa eu lhes falar uma coisa. Diante de Deus só chegou alguém depois da ressurreição de Cristo, porque Cristo, antes de ser proclamado, ele era o acesso a Deus, então ninguém tinha acesso a Deus antes de Cristo ser proclamado. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele mesmo disse, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Pois bem, Jesus é crucificado na cruz do Calvário, e ele morre às 3 horas da tarde. É colocado no túmulo antes das 6 horas, que era o sábado. Mas, quando ele é colocado no túmulo, a morte não pôde detê-lo, Jesus. Ele ressuscitou no primeiro dia. Lembra que ele disse para o ladrão, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso? No mesmo dia, aquele ladrão entrou no paraíso, no seio de Abraão com Jesus. Jesus vai fazer uma viagem nas partes mais baixas da terra. E isso está escrito no livro da carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 4, versículo 8, ele diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dom aos homens. No versículo 9 ele diz, a saber quem? Jesus Cristo de Nazaré, aquele que desceu das partes mais baixas da terra. No 10 diz, o mesmo que desceu é o mesmo que subiu, Cristo. Jesus agora vai fazer uma viagem nas partes mais baixas da terra. No sábado, amanheceu o domingo, dia que ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele vai ao seio de Abraão. E chega no seio de Abraão, ele desce a esse abismo, as mansões, as partes mais baixas da terra, ou um lugar chamado Tártaro, que o apóstolo Pedro escreve em sua carta, que era uma prisão de demônio, demônio que Judas diz também na sua epístola, que não guardaram a sua morada no céu, que não respeitaram o seu principado, e ficaram lá guardados para o grande dia do Senhor. Jesus agora vai fazer uma visita a esses demônios. E Pedro diz que ele pregou aos espíritos em prisão. Alguém questiona comigo, mas esses espíritos poderiam salvar? Não. Jesus somente proclamou a sua vitória na cruz a esses discípulos, ou perdão, a esses demônios. E quando ele sai de lá desses demônios, ele sobe e passa no seio de Abraão. Aí Efésios descreve e diz, e ele subindo ao alto levou o cativo ao cativeiro, deu dom aos homens. Agora ele fecha o seio de Abraão. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53. E houve um terremoto, e muitos sepulcros se racharam, e corpos de santos ressuscitaram. Após a ressurreição dele, eles ressuscitaram e apareceram para muitos em Jerusalém. Agora o seio de Abraão, ou o chamado paraíso, muda de lugar, não é mais desse lugar, porque Jesus é proclamado, ele é o único acesso que leva a Deus, e aí a Bíblia diz que ele sai com esse seio de Abraão, deu dom aos homens e levou um cativo ao cativeiro. Depois de ressuscitar, ele sobe ao céu, e alguns tempos mais tarde, Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 4, ele está falando de um paraíso, e ele diz que conhece o homem que foi ao paraíso, ou alguma parte, outras traduções em outras línguas, Paulo diz que foi ao terceiro céu, que no corpo eu não sei, que fora dele eu não sei. Sabe-se que ele foi ao terceiro céu. E quando ele chega ao paraíso, ele escuta palavras inefáveis que não é lícito ao homem falar. Paulo não descreve, não revela o que ele tinha visto nesse paraíso. Porém, algo me chama a atenção, porque antes de Paulo descrever isso, antes de Jesus ressuscitar, o paraíso era no seio de Abraão, aonde ele estava com Lázaro. Era lá que era o paraíso. E agora Jesus ressuscita e o estado de destino dos mortos que servem a Deus é esse, o paraíso. O seio de Abraão. E onde está ele? Ele está no terceiro céu, céu e mar acessível diante de Deus. É lá aonde vai todos aqueles que morrem em Cristo e alguns que estão a descanso aqui à espera do arrebatamento da igreja. E aqueles que morrem sem Cristo, aonde vão? Foi alguém assim me questionou. Eles ainda têm o Hades, o lugar de tormento, aonde aquele rico foi sepultado. Eles ainda estão sendo sepultados e indo para aquele lugar de tormento à espera de uma ressurreição que haverá, segundo a Bíblia, após a segunda vinda de Jesus, quando chegar
ao ponto de entrarmos para o estado eterno. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 20 de um grande julgamento, ou o julgamento do grande trono branco. Quando chegar nesse julgamento, aí nós teremos uma ressurreição. Aí nessa ressurreição vai ressuscitar aqueles que estão lá no Hades, lugar de tormento, à espera de um grande julgamento para serem justificados ou condenados segundo as suas obras. O profeta Daniel escreve no capítulo 12, versículo 2 de Daniel, e ele diz: e muitos naquele dia ressuscitarão, uns para vergonha e desprezo eterno. Nesse dia haverá essa ressurreição. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém chega a Deus se não for por Ele. Ele proclamou a vitória na cruz do Calvário, Ele comprou você com o seu sangue, Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar direito de vida eterna, Ele foi massacrado para que nós fôssemos tratados como Ele merecia. Ele era príncipe e foi tratado como escravo, nós escravos tratados como príncipe. Ele morreu no meu lugar e no seu lugar, e você tem direito à vida eterna, saiba disso. Hoje, quem vive com Cristo, seu lugar é no paraíso, que está no terceiro céu diante de Deus. Quando você dormir com Cristo aqui, você vai ficar à espera de um dia para adentrar esse paraíso e regozijar daquilo que Deus guardou para você nas moradas eternas, nas mansões celestiais. Jesus Cristo disse também um dia no livro de João: eu vou para o Pai, vou preparar lugar, e quando eu preparar esse lugar eu voltarei e levarei vocês comigo. Você tem uma morada no céu, guarde aquilo que você tem, como está escrito em Apocalipse, para que ninguém tome a sua coroa. No nome de Jesus, muito obrigado.